Orlando recebe cerca de 70 milhões de turistas por ano. É como se um a cada 3 brasileiros passasse numa única cidade. É muita coisa. Olá, seja bem-vindo ao primeiro Café The Brokers, nosso podcast. Meu nome é Denis Pinheiro, eu serei aqui o seu host nesse podcast, nesse bate-papo que nós vamos ter aqui semanalmente. E quem é o Denis? O Denis é o pai, primeiro de tudo, o pai da Sossô e do Rafa e o esposo da Cíntia. Depois eu falo um pouco mais, mas quem manda tá aqui também, minha parceira de vida, Cíntia Sávio, ela vai estar aqui. E antes de eu me apresentar, vou pedir para ela se apresentar. Afinal de contas, quem manda em casa, manda aqui, manda em qualquer lugar. Fale um pouco mais, Cíntia. Olá, pessoal. Meu nome é Cíntia Sávio, eu sou a esposa do Denis, a mãe da Sofia e do Rafael. E eu e o Denis, nós somos empresários do mercado imobiliário há mais de 10 anos. Hoje a gente ajuda brasileiros a investir em imóveis em Orlando e Miami. E a gente tem o Café The Brokers na nossa empresa, é uma reunião, né, de capacitação, onde a gente compartilha conhecimento, onde a gente traz convidados, onde a gente traz conteúdo, né, para agregar para a vida das pessoas. Então, a partir daí surgiu a ideia da gente fazer o Café The Brokers Podcast, onde a gente pode compartilhar conhecimento, né, com as pessoas, e também a gente pode trazer a nossa rede, né, que a gente tem uma rede poderosa, né, com muitos empresários que são nossos amigos, nossos clientes, que podem compartilhar conhecimento também, né? Então essa é a ideia e esse é o primeiro episódio. A gente está muito feliz e espero que vocês gostem. Fantástico, né? Uma coisa que é super interessante que a gente vai trazer aqui, que a Cíntia comentou, é essa rede que a gente tem, né? Todo o nosso conhecimento, a nossa experiência de investimento no Brasil e em Orlando e Miami, e também investimentos de todas as áreas, né? Então, assim, a gente trabalha, a gente tem um grupo, a gente é sócio de alguns grupos aqui muito interessante, tem uma rede muito interessante. A gente é sócio de 2 grupos interessantes, que é o grupo do Flávio Augusto, o Joel Jota e o Caio Carneiro, que é o Clex Clube, e a gente também é sócio do Obsessão em Negócios, do Lázaro do Carmo, do Paulo Vitor, né, do pessoal da PWR. Então, são centenas, né, de empresários e investidores que vão poder conversar com vocês, trocar um pouco de ideia, agregar para vocês sobre empreendedorismo, sobre investimentos, né? São, por exemplo, o Flávio Augusto, né? Todo mundo conhece muito a história dele, o Lázaro do Carmo, o Joel Jota, Caio Carneiro, e dentro desse grupo tem vários, centenas. A gente vai trazer cada dia que a gente vai trazer alguém para vocês conhecerem. Cíntia, o que você, assim, pensando um pouco nesses grupos, né? Nessa nossa rede, o que você acha que essa rede vai poder agregar para o nosso hóspede, para quem está nos assistindo? A gente valoriza muito o conhecimento, né? A gente acredita que o conhecimento abre portas, o conhecimento muda a vida das pessoas, o conhecimento mudou as nossas vidas, né? Então, acredito que essa rede toda de empresários, de amigos, de clientes que nós temos, né, vai trazer muito conteúdo, como você falou, sobre empreendedorismo, sobre investimentos, sobre mentalidade, né? E acredito que a gente vai conseguir compartilhar bastante conteúdo importante, né, que vai agregar de verdade para a vida das pessoas, né? Que inclusive várias pessoas falaram para a gente fazer o podcast, para a gente trazer essa rede, para a gente, várias pessoas aconselharam que a gente fizesse esse podcast. A gente demorou um pouco para fazer as nossas atribuições do dia a dia, as nossas empresas, um pouco da timidez também ajudou, e enfim, isso que eu ia comentar. O Joel mesmo é um dos grandes incentivadores, Incentivadores né? Ele, que a gente a fizesse gente vai assim, podcast. vamos fazer um bom podcast para vocês. A gente tem uma criação cristã, né? Então, acho que assim, uma coisa que eu gosto sempre eu sempre exploro algumas coisas da Bíblia para o nosso dia a dia. E uma das coisas que tem na Bíblia que fala o seguinte, né? A luz não foi feita para ficar embaixo da mesa, mas ela foi feita para ficar no ponto mais alto, para brilhar e para iluminar toda a sala, né? Então, assim, uma coisa que eu acredito demais, né? Os nossos conhecimentos, os conhecimentos dos nossos amigos, o que a gente vem conquistando nesse período, a gente vai buscar, né, compartilhar aqui,
porque essa luz, né, esse conhecimento, ele vai trazer prosperidade. E o grande objetivo desse podcast, né, na verdade, é compartilhar essa prosperidade. Pessoas prósperas, né, elas compartilham conhecimento, elas compartilham oportunidades, e é esse o objetivo que a gente vai ter aqui no nosso bate-papo, nos nossos dia a dias. A gente vai trazer para vocês pessoas que são prósperas, pessoas que são gratas, pessoas que são generosas, né? Então, vocês vão, assim, os nossos convidados vão ter essa generosidade e tenho certeza que a gente vai poder também trazer isso, porque isso para a gente é um valor, Sim. né? Eu queria que você contasse um pouco assim de como funciona essa nossa parceria com os nossos clientes e tudo mais, um pouco mais para frente. Mas antes disso, né? Eu queria que você contasse um pouco, Cíntia, para as pessoas que estão nos assistindo, por que assim, essa nossa atuação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? E principalmente o que motivou você estar investindo assim, nos Estados Unidos, que a Cíntia, vamos dizer assim, a Cíntia é a nossa visionária. Vamos dizer assim, que eu sou o analítico, né? Eu sou a pessoa ali que está o chato, que fica ali com o pé no chão, ali segurando ela, e a Cíntia é aquela menina que fica assim, vamos lá, né? Então ela vai lá, ela faz acontecer, ela sonha, ela visualiza e ela tira e movimenta a família, movimenta a empresa, e o Denis vai tentando equilibrar os pratos ali atrás dela, né? Então, assim, o que levou esse sonho assim, para tudo isso acontecer? Conta um pouco mais pra gente. Não, um não vive sem o outro, né? A gente tem habilidades complementares, né? Ambas as habilidades são importantes, né? Porque se você não tiver ali um controle da sua empresa, se você não tiver processos, se você não tiver uma organização, pé no chão, você também não cresce, né? Mas, por outro lado, também é importante ousar e sonhar e tudo mais, né? Então, a gente tem habilidades complementares, primeira coisa. Segundo que, trazendo um pouco aqui da nossa história, né? Nós somos empresários brasileiros, né? Empreender no Brasil tem as suas dificuldades, né? Não é fácil, né? E a gente entende que, na verdade, o empresário brasileiro ele é um verdadeiro super-herói ali, e com muito custo e com muitas dificuldades, ele acaba conseguindo construir um patrimônio, né? E esse patrimônio, muitas vezes a pessoa sai do zero, ela constrói esse patrimônio do zero, é um patrimônio que tem muito valor, tem tanto um valor financeiro como também um valor emocional, né? Aquilo ali vai assegurar a família, vai trazer segurança para a família, né? Vai garantir, inclusive, muitas vezes as próximas gerações, né? E como é que começou tudo isso de Orlando, em Miami, né? Tudo começou com Orlando. Eu sou uma pessoa que, desde criança, como quando criança, eu sonhava em ir para Orlando, né? Sonhava em ir para Disney, né? Eu assistia aqueles desenhos em fita cassete. Não entrega a idade, não E entrega a idade. sempre tinha. E sempre tinha um comercial ali dos parques da Disney. Então, sempre sonhei ir para Disney, né? Quando adulta, tive condições de ir para Disney. E aí, tive filhos, né? E meus filhos pequenos. A gente ia muito para Disney. A gente era apaixonado por esse lugar. Eu vou interromper rapidinho. Meus filhos sonhavam em ir para Disney. Sonhavam, meus filhos. E aí a gente ia muito, né? Acabava indo muito. Depois da primeira vez que a gente foi, a gente ia muito. E aí, somando com essa outra questão da gente construir um patrimônio com dificuldade e de ser importante, né, para todo empresário diversificar o patrimônio, né, construir um patrimônio imobiliário. A gente é empresário da área imobiliária. E também dolarizar uma parte desse patrimônio para trazer segurança patrimonial, juntando o sonho com a razão, a gente resolveu comprar ali nosso imóvel em Orlando. Mas quando a gente chega para comprar imóvel em Orlando, nós que já éramos super experientes no mercado imobiliário brasileiro, a gente já conhecia tudo de incorporação, a gente tem uma incorporadora, né? A gente também tem uma imobiliária brasileira, então a gente que já sabia muito, a gente já investia em imóveis, já tinha comprado vários imóveis, vendido e tal. A gente se sentiu muito inseguro, né? Porque a gente chega lá, a gente encontra muitas imobiliárias que querem só vender, e não é uma simples compra. Poxa, é um investimento num patrimônio significativo seu, né? Em outro país, em outra moeda, em outro idioma, com outro sistema jurídico, a gente começa a ficar inseguro, né? Então, naquele momento, a gente não faz o investimento, a gente vai estudar sobre o mercado, e aí depois, quando a gente estuda e a gente entende que isso não é uma dor só nossa, isso também é uma dor
de muitos empresários brasileiros que querem dolarizar o patrimônio, a gente começa a ajudar outras pessoas e assim acaba nascendo a nossa empresa, né? Então, hoje a gente tem... hoje a gente trabalha ajudando brasileiros, né, a dolarizarem o patrimônio por meio de investimentos estratégicos aí no mercado imobiliário, né, onde eles vão não só comprar um imóvel, mas eles vão comprar um bem de valor. Esse bem vai valorizar, ele vai ter uma boa rentabilidade em dólar, né, ele vai ter um patrimônio seguro, né, que vai estar ali livre ali das oscilações do real, né. Então, mais ou menos assim que começou toda essa história, né? Hoje a gente faz, na verdade, o que a gente queria que alguém tivesse feito para a gente lá no passado, né? É. Enfim. Uma coisa que eu acho que é super legal, né? Acho que quem já foi uma única vez e quem já foi mais de uma vez, ele vai sentir o que a gente fala que é a depressão pós-Disney, a depressão pós-Miami, né? Quando você vai, você tem uma questão ali de aquela saudade, né? Assim, mal entrou no avião, já tá com saudade, quero voltar, já tá planejando voltar, né? Esse é o grande intuito, porque tudo dá muito certo, tudo é muito organizado, tudo é muito mágico, né? E aí tem também aquela questão do investimento, também a questão financeira. Mas eu queria explorar um pouco mais essa questão da magia, né? Que você acabou de comentar. Que esse investimento, por exemplo, nessa região é feita mais por dois aspectos principais. Emoção, né? Que a gente está... É uma coisa que conecta muito a gente com a nossa família, com a nossa criança interior. Aqui na frente tem uma criança bem interior aqui. E queria que você contasse um pouco como é que foi a sua primeira vez. E depois ver também assim, um momento que assim, compartilhasse, né? Como é que foi, por exemplo, o primeiro aniversário do Rafinha, né? Dentro dos parques ali da Universal, Homem-Aranha, né? Um pouco dessa emoção, porque a emoção é assim, que é uma coisa que é muito legal. E uma outra coisa assim, e como que isso é bacana também quando vai resgatando, pensar um pouco nas histórias, sabe? Por exemplo, como é que foi a sua primeira emoção de estar lá? Como é que foi assim a primeira emoção de estar ali vendo aquele castelo que vocês viram na fita cassete, aquele símbolo que passa, depois estar de frente com ele ali no Magic Kingdom? Como é que foi isso para você? Né, para criança Cíntia primeiro, e depois a gente vai pensar nos nossos filhos, né? Eu queria que você... Como é que foi a Cíntia a primeira vez? A primeira vez, bom, foi surreal, né? Eu não acreditava que eu estava ali, né? Sempre criança vendo aquelas imagens, né? Nossa, eu sabia os desenhos da Disney de cor, né? Então assistia muito nas fitas cassete. E foi mágico estar ali. Na verdade, eu não acreditava, né? Que estava ali, que estava esse sonho. Na verdade, parece até que você não tá ali. Parece uma coisa, parece uma Matrix, né? Eu sempre falo, a Matrix tá chegando. Parecia uma coisa meio Matrix, assim. Eu tava ali, mas não tinha não tinha consciência, não caía a ficha, né, de que eu estava realizando aquele sonho. Porque assim, né, a gente quer ir para todos os lugares do mundo, né? O mundo é maravilhoso, né? Então você tem Europa maravilhosa, você tem, enfim, Maldivas, Seychelles, né, que são maravilhosos, mas a Disney tem uma coisa especial, ela tem uma questão de trazer a sua criança interior mesmo, né? Ela tem uma ligação emocional ali, um vínculo, né, com as suas origens, com a sua criança, enfim, né, com o seu lado sonhador, né? E a gente sempre fala isso, né? Porque assim, um dia o Walt Disney chegou lá, não tinha nada, era um pântano, ele olhou e falou: acho que aí vai ser né? E realmente. Maior complexo de parques temáticos, né, de sonhos. Né? Então imagina assim, a loucura desse cara, né? E tudo isso virou realidade. E as pessoas que estão em Orlando, que investem em Orlando, que empreendem em Orlando, tem isso, né, enraizado, né? Ali parece que aqui naquele lugar tudo é possível, tudo pode se tornar realidade, né? Tem isso, né? Então é muito encantador tudo isso. Então, para mim foi surreal estar ali e sinceramente
todas as vezes que eu voltei depois e tudo mais, me fez ficar cada vez mais apaixonada, né? Foi por isso que a gente pensou depois, inclusive, investir lá, né? E ver o primeiro aniversário, assim, do Rafinha, assim, em Orlando ali, né? Ele escolhendo, assim, no mesmo dia ele foi em 2 parques diferentes, tava ali É, com o Homem-Aranha, ele acreditava no sim. Homem-Aranha, para ele era o Homem-Aranha, Sim, né? o primeiro aniversário do Rafa, né? Ele era pequenininho, foi que você tinha até comentado, foi um momento especial para ele e para nós como pais, né? Primeiro porque uma conquista, né? Porque nós dois viemos de famílias simples, né? E nós fomos os primeiros das nossas famílias a estudar, a furar aquela bolha, né? A gente foi o primeiro que se formou em faculdade, a gente foi o primeiro que foi para outro país, né? Enfim. E aí a gente está ali tendo condição de levar nosso filho no aniversário dele ali, foi uma conquista, né? Segundo, que a gente participa daquele sonho da criança, né? Então, o Rafa, naquele aniversário, ele quis ir na Universal porque ele quis ver o Homem-Aranha de verdade. Então, ele foi lá, tiramos foto com o Homem-Aranha de verdade, o Homem-Aranha cantou parabéns para ele, né? Então, foi um momento assim que para mim, eu estava ali com o Homem-Aranha de verdade. Entendeu? O A gente Peter entra na Parker estava magia, né? ali. Exato, porque a gente entra na magia da criança, né? A nossa criança interior conecta com a criança ali, que é o nosso filho, né? Então foi sensacional. Mas assim, se eu ficar aqui contando todos os momentos mágicos que eu tive ali na Disney, na Universal, em Orlando, né? Eu vou ficar aqui É. 2 horas aqui. E não é esse o objetivo Não nosso, é, né? não é. Aí eu vou aproveitar, então, pensar um pouco na questão da parte financeira e você me ajuda a complementar depois, tá? Pensando na parte financeira, o que acontece? Essa magia que tem, eu dizer na Flórida como um todo, tá? A magia da Disney, a organização da Disney, né? Aquela questão que você tá numa fila e não sente que tá na fila, né? Quando você vai para as ruas de Orlando, você vê assim, tudo, o gramadinho aparado, tudo certinho, deu 6 horas ali, você vê a irrigação saindo para tudo planejado e organizado, né? Então, a segurança, né? O nível de segurança. Então, você tem tudo uma questão ali que tem também a questão da magia do investimento, tem a questão da segurança do país que você está e tem uma questão do investimento. Como a Flórida como um todo cresce, né? A Flórida, por exemplo, ela recebe quase meio milhão de imigrantes, né? Anualmente. Então, ela cresce muito anualmente. Isso gera uma carência ali, desculpa a palavra, Déficit. um déficit, né, habitacional. E você, com isso, você tem um mercado imobiliário muito forte, né? Junto com isso, o que acontece também? Só para ter uma ideia, né? A gente está planejando uma viagem agora para Roma e planejando uma viagem para Roma, cerca de 30 milhões de pessoas devem ir para Roma agora em 2025. Orlando recebe cerca de 70 milhões de turistas por ano. É como se 1 a cada 3 brasileiros passasse numa única cidade. É muita coisa. Então, ele tem tanto uma questão de um mercado que cresce tanto para o residencial quanto para as casas de férias, imóveis de férias, isso falando de Orlando. E Miami, então, para quem vai para Miami, que assim, você só vê arranha-céu crescendo, né? O estado da Flórida é um estado que tem impostos menores, né, do que os outros estados, traz uma questão de segurança também perante aos demais estados, é um estado que cresce além dos demais, né? E isso faz com que o investimento ali seja muito rentável, né? E aí o que acontece? Muitas empresas, né, vêm saindo do norte, Chicago, Boston, Nova York e fazendo sede ali, principalmente as empresas ali na região ali de Miami, e não só Miami, mas como Orlando também. A gente pensa sempre em Orlando como uma cidade voltada para o turismo, mas por incrível que pareça, Orlando, a maior parte do PIB de Orlando não está no turismo, né? Ele tem uma questão de ensino, de medicina muito forte, a Universidade da Flórida ali é muito forte. Uma a cada quatro pessoas que trabalham ligadas ali à NASA, né? Naquela corrida espacial que está tendo hoje em dia,
vêm da Universidade da Flórida. Sim. Então, são pessoas ali que estão sendo atraídas para ali e de um ticket médio, ali, de uma renda alta, né? Então, não é só o número de pessoas, mas pessoas que têm renda. É um estado realmente próspero, o que faz com que o investimento seja bastante interessante ali nessa região, muito acima, inclusive, dos investimentos imobiliários no Brasil, né? Sim, e pensando, né, nessa questão do turismo que você falou, né? Imagine, então, o tanto de riqueza que é gerado ali, né? Que circula em Orlando, em Miami, na Flórida, né? Porque se você tem uma cidade como Orlando, que recebe 70 milhões de turistas anualmente, né? Que assim, é um número surreal, né? Um número absurdo, né? Surreal. E aí você recebe essa quantidade de turistas. Você tem todo esse investimento em infraestrutura e em turismo, né? Inclusive, a Universal mesmo tem o Epic, né? Que está sendo lançado essa semana, né? Que foi um investimento bilionário feito pela Universal. Então, essas empresas enormes fazem esses investimentos, elas não dão um ponto sem nó. Elas sabem que o turismo gera riqueza suficiente para pagar esses investimentos todos, né? E aí você pensa que, apesar de tudo isso, a riqueza da Flórida é ainda maior, né? Porque essa é uma parte das receitas, né, que são geradas ali, né? Ali você tem também corrida espacial, você tem uma série de coisas, né? Quando você vê você fala de Miami, né? Todos talvez os mais importantes aí, torneios esportivos estão em Miami, né? Você tem ali o Open de tênis, você tem automóvel, exato. Você tem você tem agora Miami Freedom Park, que para quem não sabe, né, vai ser um estádio de futebol, né? Porque agora o Messi está jogando no Inter Miami, né? Então o Miami Freedom Park é um investimento também bilionário, né? Feito ali, que vai ter um estádio de futebol, vai ser um centro de entretenimento, vai ter várias quadras de tênis, vai ter uma série de outras opções ali, restaurantes, enfim, vai ser imenso. Então, é só um comentário de que imagine o tamanho, então, da riqueza desse estado, né? E é um estado que ele cresce acima da média americana, né? Miami não para de crescer, né? Se você vê, sim, se você tem ali a região de Miami como um todo, né? Você vai ter ali o hotel do Hard Rock Café ali, aquela região extremamente turística, desde da região de Hollywood até ali Miami, o centro de Miami em si, né? E você tem Miami Beach ali, onde você tem várias oportunidades interessantes ali, Middle Beach, né? North Beach ali, são regiões lindas, né? E de alto crescimento, né? E o bacana é o seguinte, né? Aí você vê tudo isso, né? Essa economia pujante, né? Toda essa prosperidade e tudo mais, né? E aí você pensa assim, puxa, mas para eu participar disso, eu vou ter que largar meus negócios do Brasil, vou empreender lá, não é o caso, não quero fazer isso. Não, na verdade, o brasileiro consegue participar disso investindo no mercado imobiliário, porque tudo isso reflete no mercado imobiliário, né? Então, uma vez que você investe, né, nesse mercado, que é um mercado de um investimento seguro, né? Ele é um investimento no mundo dos investimentos, ele é um investimento seguro, ele é um investimento que tem lastro, ele é um investimento que na Flórida ele tem uma boa liquidez, né? E aí você consegue aproveitar toda essa prosperidade, né? Uma parte dessa prosperidade, uma parte dessa rentabilidade, né? E ao mesmo tempo realizar o sonho de também fazer parte daquilo, de você também ter o seu lugar ali, né? Foi isso que a gente buscou e é isso que muitos clientes nossos buscam, né? É uma coisa super bacana, né? É que, assim, muita gente faz investimento, você faz investimento, todo investimento é válido, né? Aí você faz investimento, seja o que for, normalmente o que acontece? Você investe e colhe lá na frente. Né? Então você vai investindo, seu patrimônio vai aumentando de valor, né? E lá no final você vai ganhando ali com os dividendos, você cria uma aposentadoria ou você faz um investimento no final. Nesse caso, o que é super interessante? Você também vai ter esse ganho no final, mas durante toda a trajetória você está aproveitando, né, e vivendo momentos inesquecíveis com a família, como que foi o caso que a gente estava comentando da nossa família, né? Nossa família. Quando a gente está nos parques, né, em Orlando, a gente vai sempre nas montanhas russas, nas coisas mais radicais. E a Sente é sempre amarela.
Sabe aquela pessoa que é o Denis amarela? O Denis amarela. Eu tô lá nas montanhas russas radicais. Eu tenho provas. E eu tô lá curtindo com as crianças e ela amarela. Vou perguntar pra produção aqui se eu posso chamar meus filhos aqui pra comprovar, porque eu tenho provas, você sempre é amarela, mas você vai, né? Respeito, né? Denis sempre é amarela, gente. Inclusive, essa montanha-russa que vai fechar agora, que é a da Universal, né? Essa vermelha, né? Você demorou pra ir nela, né? Porque você sempre amarelava, né? Não é que eu Aí sempre depois amarelo. que você foi a primeira vez, você foi várias vezes. Eu tenho né? um tempo maior. Eu tenho que namorar. Né? Eu sou a moda antiga, tem que pegar na mão. E aquela da raia do SeaWorld até agora também não foi. Não foi. É melhor você ir, né? Tem assim, ó. Tem as montanhas-russas maravilhosas, né? Mas assim, eu vou medindo medo, vou colocando pezinho, né? Aí eu vou, não vou não. A nossa família é radical, né? Meus filhos gostam de ir em tudo, então eu também gosto de ir em tudo, vou em tudo e tal. Falando a primeira vez assim, dos parques, uma vez, um que eu sempre conto para as pessoas é no Volcano Bay. Quando a gente sai no Volcano Bay, naquela cápsula, onde você entra na cápsula e aí abre o chão. Né? Quando abre o chão, você perde o chão e cai que não, né? Desesperado. Isso, até aí, ok, tá dentro do desespero normal. Só que chega uma hora que a água começa, você tá desesperado, com a boca aberta, lá no desesperado, assim, né? Aí você abre a boca, o que acontece? Começa a entrar água na sua boca, aí você já tá lá sem ar caindo. Aí o que acontece? Água na boca. E aí você começa a afogar. Aí eu falei, não, quando eu cheguei lá embaixo, falei, meu Deus do céu, eu vim na frente, daqui a pouco vai vir as crianças vai estar morrendo, vai estar com medo, vai estar desesperado, tadinho deles. E eu tô lá desesperado lá embaixo, quando saem os dois, assim, saem os dois correndo, de novo. Eu falei, meu Deus, eu sou bundão mesmo. Mas é muito legal mesmo. E nessa época aí as crianças tinham o quê? 6 anos, né? Era muito legal. Até hoje é muito legal, sempre é legal. Parque aquático, assim, a gente adora demais. Sim. Volcano Bay é um dos mais bacanas, né? Sim. E o que é legal disso tudo, né? Na verdade, sim, você vai podendo ter isso no seu dia a dia. Então, uma coisa que eu acho que é uma coisa que marca também para quem faz esse tipo de investimento é que, poxa, imagina a recordação dos seus filhos, né? Que é o meu quarto na Disney. Aí vai contar para os netinhos nossos, né? Assim, como é que era a decoração, né? Como é que, sabe, você vai contando para o seu filho como é que era o parque. Totalmente diferente da vida que a gente teve, que a gente pôde ter, né? Então, assim, é legal que eles vão ter experiências diferentes e não é só contar do quarto, mas é contar das experiências de vida, dos momentos vividos ali que as pessoas vão poder estar passando, né? Nas casas de férias. Muitos dos nossos clientes retratam isso, né? Uma das coisas que é muito gostoso de ver, né? Assim que a pessoa compra a casa, né? E ele compra normalmente, nosso foco é vender para investidores. A gente trabalha muito com investidor, com empresários que querem investir para ter rentabilidade, sim, mas que querem usar a casa eventualmente. Isso. Só que essa pessoa vai usar essa casa algumas vezes por ano e quer que essa casa gere renda também, né? O que eu queria comentar era a primeira vez que a pessoa vai usar essa casa. Né? Sim. Como que isso marca a vida da pessoa, como que isso se marca de uma forma diferenciada. São 2 marcos nessa investimento. E o que é legal é o seguinte, é um momento tão especial que muitos clientes acabam virando nossos amigos, porque a gente se emociona com eles, né? Depois eles contando como é que foi e tal, né? Vai no restaurante junto, é super legal. É um momento assim que marca a vida dos nossos clientes. Então, assim, o que é bacana de trabalhar com isso, né? A gente sempre fala de trabalhar no mercado imobiliário, investimento, assim, né? É trabalhar com sonhos, né? São sonhos, o sonho mais importante ali, um dos mais importantes de muitas pessoas, né? Sim. Tanto no imóvel que a gente trabalha aqui no Brasil, né? Que é o primeiro imóvel, quanto no imóvel da pessoa que está fazendo o imóvel, não está dolarizando, passando para um outro patamar de investimento, né? É um nível de exclusividade, assim, que você... Não é só exclusivo, é mais que exclusivo, você está dentro de um grupo seleto de pessoas, né, onde você está dolarizando o seu patrimônio e vivendo uma vida com outro nível, né, de segurança, de qualidade, propiciar um legado ali para a família, porque isso gera uma mudança na educação dos filhos, né? Então, acho que isso é fantástico, né? É exclusivo e especial, né? E essa coisa do legado que você falou é muito bacana, porque muitas vezes você é o primeiro a furar também essa bolha e investir fora do Brasil. E aí você acaba realmente criando um legado, porque aí depois para os seus filhos isso já vai ser uma coisa
comum, né? Meu pai já faz isso, né? Os filhos também começam a fazer. E você começa, a gente fala, né? Você começa a diminuir o mundo, né? O mundo fica mais acessível para você, né? Você começa a entender um pouco mais sobre sobre empresas em outros países, sobre a questão cambial. Você começa a entender um pouco mais e isso fica muito mais fácil e acessível depois. É realmente construir um legado, é mais do que ter um imóvel, né? E alguns clientes nossos, mesmo que já tenham tido essa experiência, né, que já seja uma geração que já passou isso na infância, né, é legal também porque é uma conquista pessoal deles e que eles vão estar propiciando isso para os filhos. Né? E mesmo muitos dos nossos clientes que já passaram por isso na infância, às vezes os pais não tiveram essa questão de ou investir fora, ou se for investir era mais assim de comprar dólar e não de ter um patrimônio. Às vezes viajaram, passearam, mas não tiveram o imóvel deles. Exato. Independente, é uma conquista para todos. É uma conquista para todos. É algo especial para todo mundo. Né? Um outro ponto que eu achei super legal dos nossos clientes, né, um momento importante também, que normalmente assim, a pessoa assim, faz o primeiro investimento, né? E logo que ele fez o primeiro investimento, ele fica naquela dúvida, né? Você fica com medo do investimento, né? O investimento sempre tem. Por mais que seja bem assessorado, a gente faz toda essa assessoria do começo ao fim do processo, né? Mas a pessoa fica aquele receio. Todo investimento é uma aposta, né? E aí é uma aposta segura? Poxa, uma aposta super segura. É imóvel e é dólar. Né? 2 investimentos ali que você fala assim, cara, tô dolarizando em imóveis, né? E a cereja do bolo é que ainda é Flórida. Ainda é na Flórida, né? Orlando é uma coisa de louco. Então tem 2 momentos super assim, marcantes para mim nessa trajetória da pessoa que está fazendo a aquisição da primeira casa de férias, né? A primeira é a visita dele na casa, com a família, então isso já falamos, já marca demais. E o segundo momento é um momento também muito interessante, que é aquele receio, aquele medo, que fiz o investimento certo, vai alugar, né? E aí uma felicidade muito grande é o que acontece normalmente, porque o mercado é muito aquecido. 2, 3 meses depois, a casa já está com a agenda lotada para o ano inteiro e o cliente está batendo na nossa porta, conversando ali, pensando, cara, eu quero a segunda, porque já está tudo alugado e o que vocês falaram realmente acontece. A casa aluga, é 80% de taxa de ocupação. Eu, assim, acabei de colocar para alugar a casa e já está o ano inteiro tomado. Então, esse é um momento também, acho que super interessante da pessoa que está fazendo esse investimento, né? Sim. E nessa linha, né? Não, eu ia complementar? Não, eu ia comentar que isso acontece com frequência, né? Por isso que muitos dos nossos clientes, depois que compram a primeira casa, compram outras, né? Aí, às vezes, a pessoa fica preocupada, será que vai alugar? Não, fique preocupada em agendar as datas que você quer ir, né? Senão, aluga tudo e você não consegue ir, né? Hoje, estou aqui com a minha esposa, tive a honra de receber aqui minha esposa no nosso primeiro podcast. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais, pensando em tudo que a gente falou, dos sonhos e principalmente da pessoa que está pensando em fazer um investimento na região de Orlando e Miami e viver esse sonho, viver assim, ter um retorno significativo desse sonho. Faz o apanhado geral aí, suas considerações finais. Pensando no investimento, né? É um investimento fantástico porque ele une tanto a questão de realização de sonho como a questão de rentabilidade, né? Então, é um investimento fantástico, mas lembrando que eu sempre falo, nem tudo são flores. Você vai investir um imóvel em São Paulo, você não pode investir em qualquer lugar, né? Então, vai investir no Rio de Janeiro? Não é em qualquer lugar que você vai investir. Então, você precisa ser bem assessorado, escolher o imóvel certo, numa região que valoriza, numa região que aluga, uma planta que seja atrativa, né? E você precisa também ter uma boa estratégia jurídica, contábil, né? Para que você possa assegurar seu patrimônio, né? Ter bons parceiros. Então, é sempre importante você ser bem assessorado e ter uma pessoa que tenha esse olhar também de investimento, que não queira só vender a casa para você, mas que queira que esse investimento seja rentável, né? Então, a primeira observação aqui, né, que eu queria fazer, né, é um investimento maravilhoso, mas é importante você ser bem assessorado. E a segunda aqui, eu também estou muito feliz de estar aqui nesse podcast. Acredito que a gente vai conseguir agregar para bastante gente, né? A gente sempre fala, né, que um dos propósitos das nossas vidas é ajudar as pessoas, né? E a gente acredita muito no poder do conhecimento. Então, com esse podcast, acredito que a gente vai conseguir trazer pessoas de peso aqui, que a gente admira muito e que vai conseguir compartilhar muitos conhecimentos aqui, né?
Além da gente aqui, humildemente, compartilhando aqui um pouco do que a gente conhece, né? E vamos ter a oportunidade de aprender também. Espero que vocês tenham gostado e espero a companhia de você que está em casa, que você participe com a gente aqui nos próximos episódios. E é isso. Obrigado, Cíntia. Com certeza, assim, ó, a gente vai trabalhar muito para que você tenha os melhores conselhos, os melhores bate-papos, né, que a gente consiga realmente compartilhar com vocês ideias de investimento, oportunidades, pensamentos. Aqui vai ser um bate-papo com empresários, né? Então, nos próximos, a Cíntia vai estar aqui do meu lado, né? E a gente vai estar recebendo pessoas do nosso círculo, né? Empresários, investidores, né? Pessoas ali que realmente já fizeram a diferença e que podem ajudar a trilhar o caminho, né, de uma forma mais fácil, né, mostrar o caminho, né? Então a ideia é que aqui que a gente possa compartilhar experiências, né, para que você e nós possamos aprender juntos. Né? Esse que é o objetivo, conversar, porque conversando a gente compartilha aprendizados, compartilha experiências e vai ser uma experiência magnífica estar do lado da minha esposa, recebendo amigos, né, com você. E falando em compartilhar, compartilha aqui esse episódio, se inscreva no canal para que você possa acompanhar aqui os próximos episódios, que vai ter uma galera de peso para compartilhar muita coisa com você. Bora correr, porque quem fica parado não sai do lugar.